Vamos para a palavra? Porque eu posso te dizer que em todo o processo, em toda a minha trajetória, do início ao fim, eu tive um Deus cuidadoso que caminhou comigo lado a lado. E mesmo eu passando por alguns momentos difíceis, porque é necessário esses momentos para que a gente possa crescer. Não tem crescimento sem processo. Não tem crescimento sem levar uma quedinha e levantar e soprar e falar, está tudo bem. A mamãe vai lá e dá um beijo e sara. Não é assim? Quando a gente cresce, é o contrário. Não é mais a mamãe. Você cai e você vai para o papai. Pai, eu não estou aguentando mais. Ele te abraça e fala, você aguenta sim. Levanta e vai. A sua caminhada só está começando. E o começo da caminhada, por muitas vezes, pode ser meio desastroso. Enquanto nós preparávamos esse desfile, eu falei, Senhor, essa passarela representa o quê? Representa mulheres que por muitas vezes desistem no meio do caminho e tentam se esconder em cavernas no meio da passarela da vida. Por muitas vezes nós mesmos cavamos buracos quando enfrentamos momentos difíceis. Só que na passarela da vida não tem como. Passamos por vergonha, por desprezo, por raiva, por rancor, por traições. Enfrentamos gigantes que você nunca imaginou e quando você olha para você fala, Senhor, mas eu não tenho nada para poder lutar essa guerra. O Senhor me ministrou do primeiro louvor ao último. Nós já recebemos armas para poder lutar as nossas guerras. E a sua arma é o louvor e a adoração. Isso não vai mudar, independente de quem você é. Independente da sua idade, da sua trajetória. Isso não muda. A arma é a mesma. É claro que aos olhos humanos você dizer, pastor, eu vou vencer através da oração e do louvor. Como assim, pastora? Pelo amor de Deus. Eu preciso de dinheiro para poder recuperar a minha empresa. Eu preciso, pastora, que o meu esposo me ame para eu poder recuperar esse casamento. Pastora, eu preciso que o meu filho tenha um encontro com Deus para ele não ser tão rebelde. Minha filha, tudo que você precisa, você já tem. As armas estão com você. O Senhor te colocou nesse cenário e tem um porquê. E como eu te disse, a palavra estava pronta e o Senhor falou, vai mudar tudo. Eu falei, amém. Vamos mudar tudo? Eu acordei hoje às 5h40 da manhã para poder terminar a palavra, glória a Deus. E como é bom obedecer. Sentada no meu closet, fazendo a palavra, o Bob me olhando e não entendendo nada. Eu falei, Bob, a vida é assim, a vida não é tão simples como a gente acha. E ele pode ser bravo e tudo mais, mas ele é um companheiro, né? E eu ali digitando e ele me olhando, tipo, não estava entendendo nada, tadinho. O Vitor levantou, ele falou, filha, está dando certo? Eu falei, está dando, eu estou na 3ª lição. Eu saí hoje pela manhã, ele falou, está dando certo? Eu falei, deu certo. Falta só a conclusão. E deu certo. Fala, deu certo. Porque quando a gente obedece, dá certo. O caminho da vida revela quem você é com palavras, atitudes e decisões. A vida, ela pode ser comparada a uma grande passarela que revela a sua identidade, as suas lutas e a sua fé. Cada passo, cada gigante, cada derrota e cada vitória vai formar quem você é. Sabemos que somos filhas de um rei. E se você é filha de um rei, o que você é? Vamos de novo. Se você é filha de um rei, o que você é? Princesa. Fala para ela, você é princesa? Ah, mas ela não acredita não. Fala de novo. Você é princesa. Sabe o que é ser princesa? Para você ser princesa, é claro que é tudo muito maravilhoso, né? Você vai ter acesso a lugares maravilhosos, você vai sentar em tronos, você vai caminhar em tapetes vermelhos, você vai sentar a mesas maravilhosas, é ou não é? Você está preparada para isso? Você está pronta para isso? Quando nós aceitamos Jesus, vamos conjecturar aqui, é como se o Senhor te entregasse uma coroa. Filha, essa é a sua identidade. Mas muitas mulheres pegam essa coroa e simplesmente ou guardam no guarda-roupa, num lugar que ela nunca mais vai achar, porque tem uns guarda-roupa aí que eu vou te falar, ou ela simplesmente deixa na bolsa também, que tem umas bolsas que parece que come coisas, ou ela pega essa coroa e fala assim, eu não quero ser princesa, não foi isso que eu pedi. Pastora, mas tem mulher que fala isso? Tem. Tem mulheres que não querem ser aquilo que Deus planejou para elas, porque os planos dela é muito melhor do que o plano de Deus. Fala para essa mulher linda aí. Não tem como fugir do plano de Deus. Você vai ter o livre-arbítrio, você vai poder entrar e sair em alguns lugares. É claro que você vai poder dar cabeçada na parede se você quiser. Se você quiser entrar na caverna, você vai poder. Mas
eu vou te falar uma coisa, quando Deus tem um plano para você, Ele vai mudar toda a geografia, Ele vai dar um jeito para te colocar na rota certa, no lugar certo, na mesa certa, com as pessoas certas. E a minha oração é que você não sofra nesse processo, porque a desobediência leva a gente a sofrer algumas consequências por não saber quem somos e quem realmente como devemos realmente nos portar. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um homem pouco conhecido na Bíblia, que eu costumo dizer que até parece com meu marido. Quem conhece Rei Davi? O famoso Rei Davi. Nós que fomos para Israel, passeamos em alguns lugares, e os melhores restaurantes, o melhor hotel, tudo que leva o nome de Davi é o melhor, é o maior, é o mais caro, é o chiquérrimo, porque é o Rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E todos nós sabemos que Davi enfrentou muitas coisas em toda a sua trajetória. E eu quero aqui pincelar com vocês que cada veste de Davi representou um tempo na vida dele. Cada veste sua representa um tempo na sua vida. A Vanessa, de 5 anos, se vestia de um jeito, a Vanessa de 10 de outro, de 15 outro, a Vanessa de 18 outro, a Vanessa de 30 outro, e a Vanessa de hoje carrega uma nova veste. E nós vamos aqui descobrir juntas qual é a veste que você está vestindo hoje, no mundo espiritual. Vestes espirituais. E essas vestes espirituais, elas te dão autoridade para enfrentar Golias. Se você estiver usando a veste certa, não tem gigante filisteu que se levante que não vai cair. Mas para isso é necessário obediência. Por muitas vezes olhamos para as roupas, e falando aqui de tempo, quem é dos anos 80 aí? 90, 70, 60, vou diminuindo, 50. Aí tem só uma irmã de 50. Quem é do ano 2000? Aí, tudo jovem. Cada fase é uma moda, eles fazem uma franja aqui, não é assim? Depois é o long bob, depois muda a cor do cabelo para rosa, para roxo, É assim ou não é? Agora é calça capri, não, agora capri já não está mais, agora é a pantalona. Cada semana é uma coisa, fala, Jesus, não dá para acompanhar isso aí não. Não dá para acompanhar o Instagram dessas meninas, que é muita mudança. É ou não é? Vocês também são atentos à moda? Quem aqui já usou o cabelo chitãozinho e chororó? Olha as coisas que a gente passa na vida. É cada coisa. Aí a irmã não tem cabelo, não tem muito cabelo, aí tem que fazer um jeitinho para ter mais cabelo. Ninguém sabe de nada. Aí agora a moda é você usar preto, usar cinza. Qual que é a moda de agora? Eu não sei qual que é a moda. Mês passado era todas as cores, azul, amarelo, parecia arco-íris. Eu falei, gente, o que é isso? Agora já foi para o marrom. Eu falei, mas a mudança é muito assim. Tem como você acompanhar a moda do mundo? Por isso que a palavra do Senhor diz, não se amoldeis ao mundo. Não tem como. É claro que tem muita coisa bacana que dá para você aproveitar. Dá para você usar. Mas tem muita calça jeans minha lá de 3 anos atrás que dá para usar agora que eu estou magra, porque antes não dava. Agora, não tem como a gente pegar uma calça tamanho 38 e querer colocar numa mulher 46. Tem como? Então, para de querer entrar em formas que não te cabem. Por muitas vezes a gente quer entrar em formas, em ambientes que não te cabem. Tem mulher forçando para entrar na calça jeans e não vai entrar, minha filha. Tem mulher forçando para ficar naquela empresa, não dá mais. Tem mulher forçando para ficar em alguns relacionamentos de amizade, que o Senhor falou, filha, não cabe mais você aí. Essa mesa não é mais para você, sai fora. É o Espírito Santo que nos convence que não cabe mais a gente ali. Pastor, eu posso tudo, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Eu costumo dizer lá em casa assim, meninas, se vistam. Tem como você subir no altar com essa roupa? Se não tiver como eu me apresentar ao Senhor com aquela roupa, não vale a pena comprar. É simples. Se eu não vou me apresentar ao Senhor com aquela roupa, eu não vou comprar. É ou não é? Para de cair nessas Black Friday comprando tudo que não vai usar. Para, olha para o seu guarda-roupa e fala, esse guarda-roupa está representando o quê? O que está representando hoje? Quem eu sou hoje? Nós vamos descobrir agora. Combinado? Em Provérbios 23, 4 diz assim, assim como você pensa, assim você? Assim como você pensa, assim você? É assim mesmo ou não é? Quantas mulheres não se enxergam no tamanho que são? O texto que nós vamos ler fica em 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, e diz assim, então diz o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te
a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como eu irei? Pois ouvindo a Saul, ele me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra de vacas em tuas mãos, e dize, vim sacrificar ao Senhor. E convidará a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. E veio a Belém, então, os anciões da cidade, saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda aqui, Samuel? E disse ele, é de paz de Deus. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo sacrificar. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu, entrando eles, viu o Eliabe, e disse, certamente é esse, um ungido de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... Então chamou Jessé, o Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, como um grande desfile. E ali passou Abinadab, e quando Samuel viu, não é este, Senhor, o escolhido? Então Jessé fez passar Samar, porém disse, tampouco é este escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel diante de Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Samuel falou, não é nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram os moços? E disse ainda, falta um menor, que está ali fora, apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, mande chamá-lo, porquanto não vos assentarei até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo para que ele entrasse, e era um rapaz ruivo, formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo, este é o ungido. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Esse texto conta como foi a unção de Davi. Nesse momento da primeira unção, onde Davi foi ungido, escondido, as vestes que Davi vestia eram vestes de pastor. Repete comigo, vestes de pastor. Eram vestes humildes. No início, Davi usava essas vestes e com certeza era marcada por um mau cheiro de ovelha, deveria carregar poeira. Eu fico imaginando ele com uma apalgarta que fala, com uma sacolinha com alguns biscoitinhos, alguma coisa para poder chamar a atenção das ovelhas. Um menino ruivo de boa aparência, estava onde? Apacentando. Mas por que ele estava lá fora enquanto toda a família estava reunida em volta de uma mesa? Por que o irmão mais novo estava lá fora? Por que ele estava esquecido lá fora? O próprio pai esqueceu do filho. Eu fico imaginando Davi, enquanto todo mundo estava reunindo, Samuel era o cara famoso daquela época. Naquela época, os profetas eram homens de Deus, e eles eram respeitados. Quando um profeta chegava na casa de alguém, era como se fosse um presidente. Agora você imagina você receber uma autoridade na sua casa, você com certeza começa a organizar tudo, não é? Guarda a louça que está lá uma semana, dobra a roupa do varal, limpa o banheiro, passa um spray, é assim ou não é? Põe a sua melhor mesa para poder receber uma autoridade. Então, com certeza, a família de Davi estava agitada porque sabia que iria receber Samuel. Quando Samuel chega, os irmãos começam a desfilar na frente dele. Eu fico imaginando a cena, Samuel sentado, primeiro que ele teve que ter coragem de ir até lá, porque ele estava com medo de morrer, porque Saul ia ficar bravo se soubesse que o mesmo homem que ungiu ele estava ungindo Davi. Então ele obedeceu à voz de Deus e foi fazer aquilo no secreto, uma unção no secreto. Ali já me chama a atenção. E eu falei, Senhor, mas por que Davi estava escondido, estava esquecido? Porque nem o próprio pai de Davi enxergava quem ele era. E costuma ser assim. Na sua casa talvez você não vai ter o valor que você tem. As pessoas não vão enxergar o seu futuro, porque só Deus sabe o que Ele já preparou. Os irmãos de Davi estavam preparados para a guerra. O texto diz que eram homens fortes, forjados para a guerra. Davi era um pastor de ovelha. O que faz pastor de ovelha?
Se não tacar pedra para poder os bichos fugir. E cantar música para acalmar as ovelhas. Me fala se você iria dar um cargo de confiança para alguém com esse currículo. Iria. Mas Deus vê aquilo que a gente não vê. O currículo do céu de Davi era extenso. E nas linhas estavam adorador, 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 adorador. Tudo que ele precisava ele já tinha. Ele carregava a adoração sobre ele. Ele deveria ter entre 15 e 17 anos nessa fase, vestir as vestes de humildade. E é lindo ver que Deus não escolhe pelo aquilo que nós estamos vestindo hoje, não pela nossa roupa do hoje, mas pelo que Ele sabe que nós podemos carregar no amanhã. Então Deus não me escolheu hoje. Deus me viu naquela creche, com o narizinho catarrento, cabelinho de chuquinha, comendo aquelas comidinhas. E aí Ele falou, essa daqui vai ser uma grande princesa minha. O Senhor te viu lá. Começa lá. O preparo de Davi foi no secreto. O pai viu o menino franzino, falou, para que serve? Vai lá, vai cuidar das ovelhas, para isso você serve. Deixa o seu irmão se preparar. Talvez até aquela mesa posta para os irmãos, talvez fosse de costume Davi não comer com os irmãos. A gente não sabe como era. A gente fica só imaginando. Mas o texto é bem claro, num dia importante de uma grande festa, Davi foi excluído. Quantas vezes você foi excluída? Quantas vezes? Teve alguém aqui que já foi excluída? Rejeitada, deixada de lado, não é para ele não. Para ela não, não cabe, não é para ela. Aí Deus viu ele lá fora, cantando para as ovelhas. O próprio Samuel, o primeiro menino que ele viu, ele falou, esse aqui, já resolveu o problema, vou ungir, vou cair fora com medo de morrer. Só que é lindo que Deus preparou uma mesa e não deixou ninguém sentar. Presta atenção, ninguém vai sentar na mesa de honra que foi preparada para você, enquanto você não chegar. Então fica tranquila. Deixa eles planejar o que eles quiserem, porque a mesa de honra foi para você. É assim que Deus faz, Ele prepara uma mesa linda perante os nossos inimigos, unge a nossa cabeça, para poder mostrar para todo mundo que é Ele quem é o Deus. Ele é Deus, nós não sabemos de nada, quem sabe é Ele. Quantas mesas de honra eu fui excluída, mas quando o Senhor preparou a mesa que era para eu estar ali, eu estava na hora certa, no momento certo, vestindo roupas humildes, com um olhar inseguro, até temerosa, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E o Senhor falou, foi ela que eu escolhi, é com ela, não mexe com essa daqui não. Com essa daqui não, é minha. Eu tenho um projeto lindo para ela. E eu comecei lá na frente. Ela trilhou uma passarela chamada vida, com resiliência e com força. E em todo o tempo ela adorou desde a infância. E isso gerou quem ela é hoje. Se você parou de adorar, eu vou te encorajar a voltar a adorar, porque não tem como você terminar essa corrida e terminar esse desfile da vida sem adoração. E por muitas vezes Satanás vai tentar roubar de mim, de você, a nossa adoração. É uma das estratégias de Satanás te paralisar. No mundo físico, nada estava sendo visto, mas no mundo espiritual, os primeiros passos de um grande rei. Dos passos para um palácio foi o caminho que Davi trilhou. Eu posso te dizer uma coisa, só Deus para fazer uma coisa dessa. É só Deus. Tem como? Na visão humana, mas Deus faz. Não duvide de Deus. Eu preciso repetir isso, não duvide de Deus. Tem muita mulher duvidando daquilo que Deus está fazendo. Para de duvidar de Deus, Deus está fazendo, mesmo que você não esteja vendo. Eu fico imaginando um dos irmãos de José, de Davi, indo buscar ele lá no pasto, que devia ser no quintal da casa dele. Davi, vem aqui, Samuel quer te conhecer, quer te ver. Aquele menino arrumando a roupa dele, sacudindo tudo, dando uma ajeitada na blusa. As ovelhas chamando ele, não me deixa. Ele estava feliz ali. O texto não fala que Davi estava murmurando, que Davi estava triste, me rejeitaram, me esqueceram aqui. O texto diz isso? Porque ele estava adorando com certeza, gente. Porque se ele estivesse murmurando, o texto diria. E ele é convidado a entrar na casa comum, num dia comum, na própria casa dele.
na casa onde ele foi desprezado, no lugar onde as pessoas olhavam para ele com desprezo, e falou: senta à mesa, porque a mesa é o teu lugar, filho. Agora imagina a cara dos irmãos dele, tudo bombado, vendo o irmãozinho lá, franzino, chegando, e falar: é isso aqui que vai ser o rei? O que vai ser de Israel com essa coisa? Fique imaginando a soberba dos irmãos. Eles não entendiam porque o Davi estava disposto a carregar a força que vem do céu. E os irmãos carregavam a força do braço. Deus só vai escolher as mulheres que estiverem dispostas a usar armas e forças do céu. Se você quer ser diferenciada nessa terra, começa a usar as armas certas. Ele entra, senta na mesa, uma conversa meio estranha: vai ser ungido, você vai ser ungido hoje, ninguém precisa saber. O chifre estava pronto, com o óleo da unção é derramado sobre aquele menino. Eu fico imaginando a cara dele: o que está acontecendo? Do nada me colocaram no BO, virei o rei. Ele deve ter comido meio embargado, porque não é assim quando a gente recebe uma notícia? Ou é só comigo? Porque eu não perco a fome, mas eu como embargada. Você recebe uma má notícia ou uma boa notícia, você fica ansiosa, começa a dar um negócio na barriga. Não é mentira? Davi devia ter ficado nervoso naquela mesa, suando frio. Vai dar certo. Acho que ele falou assim: tem que dar certo, se Deus está falando. Só que ele foi ungido com 15 anos. Ele foi direto para o palácio? Para onde que Davi voltou? Para onde? Pois é. Tem muita promessa que você tem lá da infância, e você continua no pasto. E você está questionando por que você ainda está no pasto. É porque o Senhor está preparando e limpando o lugar que você vai sentar. O lugar que você vai chegar precisa ser limpo e preparado, e você vai ser treinado para poder assumir essa posição. É difícil enxergar a vida assim, porque quando o Senhor promete algo, a gente quer para agora. Quando vai ser, Senhor? Quando que eu vou ser missionária? Quando vai acontecer? Quando que eu vou ter aquela porta de emprego? Quando que eu vou abrir minha empresa? Vai ser agora. Não, volta lá para o CLT, bater cartão, pegar ônibus, nananã. Mas eu tenho uma promessa, pastora: eu vou ser uma grande empresária, eu vou ter uma marca, vai ter o meu cheiro. Quantas mulheres chegam e falam: pastora, Deus já me mostrou tudo, eu tenho tudo. Se Deus já te mostrou, confia. Continua servindo e adorando. Quantas pessoas servem em ministérios que são escondidos, que ninguém vê, mas enquanto estão servindo e adorando, o Senhor está fazendo algo grande na vida de vocês. Davi o tempo todo foi escondido atrás da cortina, e no tempo certo o Senhor colocou ele num lugar numa posição de honra, falou assim: esse é o teu lugar, é essa poltrona que eu tenho para você, então fica tranquilo que você vai sentar aqui. Mas não é com soberba que você vai caminhar o caminho da vida, não é com arrogância e não é na sua força, é com passos de humildade que você vai chegar no destino final. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. É lindo ver que Davi em nenhum momento fala: Senhor, eu quero ser rei. Eu estou vendo um burburinho aqui em casa, mas é para mim essa vaga é minha, não é para os meus irmãos. Em nenhum momento Davi falou isso. Em nenhum momento Davi pediu a posição de rei, em nenhum momento ele ficou: podia ser eu, né, pai? O pai dele falou: vai para cuidar das ovelhas. Ele questionou? Agora, se fosse você, está chegando uma visita na sua casa, você está querendo fazer chapinha, um monte de coisa na sua lista, é ou não é? Eu tenho que me arrumar, não dá. Aí teu pai fala assim: vai lavar a roupa agora. Agora é a hora de você lavar a roupa. Você vai? Ou você vai voltar lá para o que você estava fazendo? Com Deus é assim. Ele vai falar: continua lá na cozinha servindo, filha. Ninguém está te vendo, mas eu estou. Continua aí. Continua orando de joelho na lavanderia, que é o lugar que eu mais amo te ver. Continua escondida, porque eu estou te protegendo e te preparando para onde eu vou te colocar. Porque independente da roupa que você vestir, o seu coração continuará o mesmo. Não tem como você acessar uma posição de honra com esse coração. Você está querendo ser honrada, você não honra nem a Deus quando você desobedece a Ele. Se Ele deu uma direção, é sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não, é difícil. É difícil. Se a gente não consegue obedecer aos nossos pais, se a gente não consegue obedecer uma autoridade, se a gente não consegue obedecer aos nossos chefes, se você não consegue obedecer ao próprio Deus, para que você quer tanto sentar nessa cadeira? A cadeira para Saul foi a própria destruição.
Saul também foi ungido, Saul também foi escolhido, mas no decorrer, na passarela da vida, Saul foi corrompido. O Senhor está tentando guardar o seu coração, não seja um Saul desse tempo. Não seja um Saul desse tempo. Não despreze a unção que Deus te deu. Algo que me entristece quando eu leio o texto é quando eu vejo que Deus ungiu Davi, e no momento que Deus ungiu Davi, uma alegria toma conta do meu coração, o Espírito Santo se apodera de Davi, mas no mesmo momento, o Espírito Santo rejeita Saul. Talvez você está caminhando com alguém lado a lado, e o Senhor vai separar essa pessoa para esse tempo, porque o Senhor está vendo o coração dela e você não está. Não queira que o Senhor rejeite a sua adoração. Coisa horrível. É a minha oração, Senhor. Eu não peço mais nada para Deus. Eu não peço mais nada para mim. Eu tenho vergonha de pedir qualquer coisa para Ele. Porque é um amor tão grande, tão inexplicável, tão imerecido, que eu não posso pedir nada para Ele. Então, quando eu me ajoelho para agradecer ou para pedir por alguém, a minha oração para mim é: Senhor, não se afaste de mim a Tua presença. Senhor, as pessoas podem invejar o que eu tenho, a família que eu tenho, a casa que eu tenho, o cachorro que eu tenho, as louças que eu tenho para lavar, os boletos que eu tenho para pagar. Elas podem invejar as minhas roupas, mas eu entrego tudo isso em troca da Tua presença. Porque eu só tenho tudo isso porque eu tenho a presença. E se eu não tivesse a presença, eu já tinha destruído tudo isso com a minha própria mão. Eu tinha destruído o meu casamento, eu tinha destruído as minhas filhas, colocado sobre elas um jugo que não é delas. Eu tinha destruído o meu chamado. Eu tinha me autodestruído, porque é isso que o orgulho e a soberba faz. Saul, quando foi invadido pelo veneno da soberba, da altivez, do eu sou o rei, esse lugar é meu. Quando ele foi atingido por essa soberba, algo aconteceu com ele adoeceu por dentro. O Espírito de Deus se afastou dele, e o texto diz que ele começou a enlouquecer. Saul ficou doidão, ficou ruim. Você já ficou meio maluquinha? Não? Já deu umas crises tentando arrancar os cabelos da cabeça? Ninguém, né? Fica doida, Senhor, bate as portas, sangue de Jesus está revelando. Fica nervosa, bate as panelas, acabou o alho, tá? Mercado de novo, não. Como assim? Posso te falar uma coisa? Toda vez que você tem um chilique desse aí que não é gospel, não é um chilique gospel, você está tendo sinais de Saul. Sinais de Saul, toma cuidado. Fala para a irmãzinha do seu lado, toma cuidado com sinais de Saul. Porque Saul não adora. Saul explode, envenena e adoece todo mundo em sua volta. Davi, o que Davi faz? Adora. Está dando para entender? É lindo ver que Deus escolhe uma casa comum, um menino comum, cheirando a ovelha, e unge e separa para algo muito grande. O que Davi tinha de diferente? Simplicidade, humildade, entrega, e era um servo. Nesse processo todo, Deus estava treinando Davi para o que ele iria ser no futuro, preparando ele para os desafios maiores que ele iria enfrentar. Ele foi ungido, porém ainda não havia assumido essa posição, e teve um processo de preparo que ele precisou aceitar. Após a unção, ele foi conduzido para os pastos, e não para o palácio, e foi nesse lugar que Deus tornou o rei Davi. O rei Davi não nasceu no palácio, o rei Davi nasceu nos pastos. Coisa linda, né? Deus é lindo.
Agora, Davi vai começar a ser preparado para se tornar um guerreiro. E as vestes dele vai ser trocada para vestes de guerreiro. É a fase de enfrentamento dos seus gigantes. Fala para ela, você está na fase de enfrentar os seus gigantes. Com essa coragem, os gigantes vão começar a rir da sua cara. Você está na fase de enfrentar os seus gigantes. Fala com autoridade, gente. É para enfrentar gigante. Eu sou fofinha, assim, meiguinha, mas ó, não brinca comigo não. Em 1 Samuel 17:38 diz assim: Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Vestiu uma couraça. Davi cingiu uma grande espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei. Nesse processo entre a unção de Davi, os pastos e os rumores de guerra, a palavra diz que Davi, ele passeava, ou ele era o entregador, como que fala? Do iFood? É o entregador. Ele era o entregador de marmita dos irmãos. Então, ele era o iFood daquela época. Então, imagina, 7 irmãos fortão, comendo muita proteína, creatina, betalanina, tudo. E aí, ele ficava em casa, preparando as marmitinhas fitness para o irmão. E Davi ficava entre os pastos e a preparação dos irmãos no exército. Levando marmitinha de um lado para o outro, se preparando. Nesse tempo, uma grande guerra estava acontecendo e um grande gigante estava afrontando o povo há muito tempo. Davi chegou e viu um exército de homens, tudo com as calças borradas, com medo. Falando, esse aí não, a gente enfrenta qualquer um. Meio metro, 1 metro e meio, 4, esse aqui não dá. E ele afrontava de uma forma que não cansava. E Davi tinha acabado de chegar com as marmitinhas, entregou para os irmãos e começou a querer entender o que estava acontecendo. Quem é esse homem aí que está gritando? Ah, ele está afrontando o povo, está afrontando o nosso exército. E aí, vocês não vão fazer nada? Vocês são covardes mesmo. Fiquei imaginando ele pensando. Ainda tinha recompensa para quem matasse o tal do gigante. Davi, gente, pelo amor de Deus, só andava com uma funda na mão. Você já brincou de funda? Não, né? Só eu que brincava com essas coisas de... Então, ficava andando com aquela fundinha na mão. Era o brinquedinho dele. Tacava pedrinha para assustar os bichos que vinham pegar as ovelhas. Era o que ele tinha. Quando ele fica sabendo que vai ter uma recompensa, que vai casar com a filha do rei, aquela coisa toda, ele fala, eu estou pronto. Eu vou. Fica imaginando o Breno, eu vou, mãe. Cadê o gigante? Eu vou. Fica imaginando ele daquele tamanho. Eu vou, mãe, eu vou dar conta. Saul, presta atenção, o próprio rei, que devia ter coragem para ter enfrentado Golias, estava todo armado, tinha se preparado, tinha tudo. Saul não tinha tudo pronto? Saul sabia lutar? Saul tinha espada, tinha capacete, tinha tudo. Ele quis lutar? Pois é. Só vai assumir posição de governo quem não tem medo da luta. Pastora, mas eu tenho que lutar? É, filha, tem. Tem. Saul estava numa posição relevante, mas tinha como característica covardia. Eu não vou contra esse Golias, não. Tem um monte de homem aí, um desses vai. Davi vai lá e enfrenta, se prepara. Aí Saul falou, acho que ele ficou com dó. Eu ia vir com um blazer grande, porque eu ia colocar numa irmã pequena, mas eu não vim. Agora você imagina a Rafinha e eu colocando um blazer tamanho GG na Rafinha e falar, vai amiga, coloca um salto 40 e vai. A minha roupa vai caber na Rafinha? Não tem como. Eu falar, amiga, você vai conseguir, você vai pregar hoje. Tome a sandália. Vai, está tudo pronto. Você vai conseguir. Saul fez isso. Coitado do Davi, não estava sabendo nada. Eu fiquei imaginando ele colocando aquela roupa, tudo grande. Aí ele se sacudiu e falou, não dá não. Não tem como eu ir com isso daqui não. Não sei usar isso. Você está querendo vestir roupa que não é sua. Presta atenção. Você está querendo vestir roupa que não é sua, achando que isso vai ser garantia de vitória. Para de querer se fantasiar em quem você não é. Use o que você tem. O que você tem de melhor? Qual é o dom que você carrega? Qual é o chamado que você carrega? É isso aí que ele vai usar para impactar muitas vidas. E quando você se levantar, só de você se levantar, o gigante já vai começar a tremer as pernas, falar assim, não é normal uma Rafinha se levantar para me confrontar. Porque Davi sabia a unção que carregava. Quando nós carregamos uma unção, não temos medo do tamanho do gigante. E o texto é claro. Quem conhece a história, porque é uma história muito conhecida, as crianças contam. Davi vai lá com 5 pedrinhas, começa a rodar e pá!
O que acontece com o gigante? Tombo. Acabou. Agora fique imaginando a cara daquele exército de homens maravilhosos, fortes, todos maravilhosos, prontos para a guerra. Quando viu o gigante no chão, eles acreditaram? Vai ser assim com você. Quando o seu gigante cair, todo mundo à tua volta não vai acreditar. Vai falar, mas como foi que ela conseguiu? Ela não tinha nada. O texto diz que ele vai lá, sobe no corpo de Golias, arranca a cabeça de Golias e termina a obra que tinha começado com a espada. E ali começa um grande guerreiro. Aquela roupa de Saul não servia nele, mas agora Saul vai começar a preparar ele para a guerra. Ele começa a se vestir como um soldado, ele é preparado para a guerra. Nesse tempo onde Saul ficou meio maluco, meio complicado, a única coisa que Davi fazia, além de cuidar de ovelhas, era tocar a sua harpa. E ele é convidado a estar do lado de Saul para poder acalmar o coraçãozinho de Saul quando ele estava tendo as crises dele. E era o próprio menino que carregava a presença que acalmava o seu maior inimigo. E a Bíblia diz que em toda a história ele teve oportunidades de falar para Saul. Ele teve oportunidade. Eu vou ser o próximo rei. Imagina. Quem já viu isso? Duas irmãs. É eu que vou. Mamãe comprou para mim. Ele fez isso? Então para de ser imatura. Para de ser imatura. Deus te deu a unção, já te separou, fez tudo bonitinho, você está aí se gabando para os outros, você não sabe onde eu vou parar, você não sabe onde eu vou chegar. Minha filha, o que Deus tem para você, só você vai entender, ninguém mais. Nem o pai de Davi estava entendendo, por que você está querendo que os outros entendam? Para de querer ficar explicando o seu propósito para os outros, o seu propósito é seu. Cada uma aqui tem um propósito diferente. A gente precisa respeitar o espaço da outra e não olhar para a outra com um senso crítico. Ah, a outra está achando que vai ser pastora. Diz ela que vai viajar as nações, diz ela, não fala nem inglês. Se Deus falou, ela vai, minha filha. Para de tentar paralisar o sonho dos outros, os projetos dos outros. Seja a boca de Deus, não a boca de Satanás. Eu não aguento isso. Tem muitos sonhos sendo enterrados pelas pessoas que estão à volta. E a gente confia. Como é difícil você confiar em alguém. Não dá mais para confiar em ninguém no mundo, o que é isso? Você conta para a irmã aqui, a igreja inteira está sabendo. Eu vou contar um negócio para você, é um segredo, tá bom. Está na Globo, no jornal. Tananã, tananã. Não dá, gente. Se Deus te separou, se Deus já te mostrou o que Ele vai fazer com você, quietinha, adorando, orando, continua no pasto, servindo, e deixa que no tempo certo Ele vai te trazer assim, de mão dada. Você vai entrar de mão dada no palácio, assim, com o Senhor. Até aqui eu te conduzi. Você vai sentar nessa poltrona de honra. Ele vai te colocar lá. Não vai ser na sua força. Não vai ser porque você tem um conhecimento, porque você é pós-graduada, porque você é maravilhosa demais, né? Você é a última bolachinha do pacote. Não é por isso não, filha. Se você não tiver um coração contrito ao Senhor, não adianta você querer acessar esse lugar, porque Ele não vai te dar. Porque Ele é um Deus justo. E Ele vê o que eu não vejo. Então tem muita gente querendo acessar lugares que você está sonhando, é um sonho seu, não é um sonho de Deus. Você tem que orar e falar, Senhor, é sonho do Senhor para mim? Eu queria estar no altar da igreja. Está com uma vida em santidade? Está disposta a renunciar? Está disposta a pagar o preço? Eu quero ser pastora, está disposta a pagar o preço? Está disposta a estudar? Está disposta a acordar de madrugada? Está disposta? Está disposta a se sentir sozinha? Está disposta a viver uma vida numa vitrine, onde todo mundo te olha, que até qualquer coisa que você fizer, boa ou ruim, você está sempre, não tem um olhar bom, é sempre um olhar crítico. Eu estou cansada de gente sentada na janela que nem Mical. Estou cansada de Mical na minha vida. Cansada de Mical. Essa semana eu fiz uma oração, falei, Senhor, tira essas Mical da minha vida. Falei mesmo, Deus que me perdoe. Amém? A vitória não está na armadura que você veste, mas no Deus que você confia. Quantas vezes tentamos enfrentar as nossas batalhas usando roupas que não foram feitas para nós, usando a comparação, nos limitando e limitando o nosso Deus. Por muitas vezes é você que limita o agir de Deus na sua vida. Você está parado aí porque você está limitando o seu Deus, porque o nosso Deus é um Deus rápido no fazer. É rápido. O cumprimento de promessa, quando nós estamos em obediência, é rápido. Caminha na obediência que vai dar tudo certo.
as vestes de rei, a fase do cumprimento da promessa. Davi foi ungido por Samuel, escondido naquela casa entre 15 e 17 anos, e ele só assumiu o trono com 30 anos, fala aí, 30 anos. 30 anos. Quantos anos ele esperou então? Quantos? Tem alguém aqui? Nesse período, o que ele ficou fazendo? Ele ficou dormindo, assistindo Netflix? Ah, não, ele ficou galanteando as garotinhas. Agora eu sou, você é o rei. Ficou fazendo isso, gente? O que ele ficou fazendo? Quem sabe me dizer? Uma de cada vez. Ele foi servir. Ele serviu o Saul. Ele fugiu para salvar a vida dele. Ele viveu em cavernas. Ele liderou homens no deserto. Ele casou com a bendita da Mical lá, maravilhosa. Top. Foi um ótimo prêmio que ele ganhou. É triste dizer, mas tal pai, tal filha. Toma cuidado, para você não gerar nos seus filhos aquilo que um dia você foi. Essa semana foi o último dia de aula da faculdade, e um dos professores falou uma frase de Charles Spurgeon. E a gente, quando se batiza nas águas, a gente ouve que o velho homem morre ali. Realmente, o nosso passado é enterrado naquelas águas. Mas quando você sai daquelas águas, você continua a mesma mulher. E você vai ter que todo dia pegar essa velha mulher e falar, eu vou te enterrar. Esse enterro é diário. O pecado você tem que renunciar todos os dias. O seu eu é todos os dias. A sua vontade é todos os dias. Então, não tem essa história de, eu me batizei, o velho homem morreu. Morreu, o teu passado ficou lá atrás. Mas se você não mudar suas atitudes a partir de agora e não se tornar uma nova criatura, vai ter que ficar se batizando de 3 em 3 meses. Então, se conserta. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Precisa parar de beber? Para. Precisa parar de ver pornografia? Para. Precisa parar de fumar? Para. Para de dar desculpa para algo que é você que tem que fazer. Não é Deus. É o seu papel, não é o meu. Para de se relacionar escondido. Para de ficar com todo mundo. Fica com todo mundo, não tem ninguém. Está sozinha sempre. Você tem que ser difícil. Fala para essa irmã, você tem que ser difícil. Você tem que ser encontrada. Parece uma mala aberta, qualquer um pega. Que juventude é essa, pelo amor de Deus? Você tem que ser difícil. Mulher, se valoriza. Você é filha do rei, é princesa. Você acha que seu pai vai te entregar assim para qualquer um? Claro que não, né? Então se valoriza. Mical casou com um homem bom. Casou ou não casou? Ele era um homem bom, gente. Ele não era um homem ruim. Só que tem umas mulheres que estragam os maridos. Eu vou falar mesmo. Depois, ele não muda. Você é uma Mical. Pastor, ele não muda. Ele é ruim. Quem é você na sua casa? Porque talvez o problema não esteja em você. Não é bonitinha? Pode dar sorrisinho. Eu não aguento. Eu estou brava, não. Acho que foi essa cor que me deixou brava. Vou pôr vermelho, não, vou pôr um amarelo. Então ele viveu na caverna, sofreu, liderou um deserto. Tá. Mas o que ele carregou? Para ele poder chegar até o trono, ele teve que ter responsabilidade, obediência, fé, maturidade, fidelidade e um coração puro. Esses são as características de um currículo de um homem e de uma mulher de Deus. Obediência, maturidade, coração puro, humildade. E talvez isso esteja faltando em você. É necessário se submeter à vontade de Deus para poder viver a promessa. A promessa de Deus não falha, mas você precisa estar preparado para vestir as vestes da promessa. Quando Deus cumpriu a promessa, você precisa estar pronta para carregar esse propósito. Antes de Deus te levantar ao trono da promessa, Ele vai te preparar em todo o trajeto, em todo o caminho. As vestes reais não são apenas para a sua glória. Na verdade, elas não são para a sua glória. As vestes reais não são para a sua glória, são para glorificar o Deus que você serve. Davi agora vai se vestir de vestes de alegria. Não se preocupe com as críticas. Fala para essa irmãzinha aí, dá uma cutucada nela. Mas dá forte para o outro lado agora. Não se preocupa com as críticas. Davi vestiu-se do colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava pela janela. Lá está lá Mical, a fofoqueira da janela. Ao ver o
Ao ver o rei Davi saltando e dançando perante o Senhor, ela expressou desprezo em seu coração e chamou o rei de vadio. Por que você dança como um vadio no meio das mulheres? É nítido vermos a adoração genuína de Davi, que não se importava com a opinião dos outros. Você está se importando com a opinião dos outros? Quem ainda se importa com a opinião dos outros? Tem alguém aqui? Ah, ninguém? Glória, então essa pregação não é para vocês não, é para mim então. Glória! Né, Bruno? Fica assim, estão falando de mim, pastora, eu não posso nem celebrar, comprei meu carro, não posso celebrar, eu vou casar, não posso nem mostrar aliança. Para de mostrar no Instagram a tua vida. Tem um monte de Mical na janela, olhando a sua alegria. Estão querendo roubar a sua veste de alegria. Ele estava com uma veste simples, uma veste de linho. Imagina, a Arca da Aliança estava voltando para Israel, você não ia ficar feliz? Quando nós viemos à casa do Senhor e recebemos a presença dEle, não tem como, o sorriso não vinha aqui. Davi estava feliz porque ele estava cumprindo o chamado dele. Ele começou a dançar e celebrar, o próprio rei dançou. E a mulher dele lá, murmuradora na janela, lá está ele, lá, o vadio, está lá. É você que está falando mal do teu marido para todo mundo. É você que está denegrindo a imagem desse homem. O que você fala dele é o que ele vai ser. O que você tem falado do seu marido? Quem ele é para você? Porque se ele ainda não é aquilo que você quer, bonitinha, começa a profetizar que vai dar certo. Mical olhou com um olhar de soberba, altivez, lá está ele dançando no meio das concubinas. Davi estava celebrando e valorizando a presença. Não deixe ninguém roubar a alegria da presença que você carrega. Coisa boa a gente fazer faxina ouvindo um louvor, é ou não é? Coloca a faxina lá e vai que vai, coloca um forró gospel. E vai, lava banheiro com Cândida, dando glória. Mas os outros vão olhar e falar, ela não é a pastora da Evo? Está lá no meio do cloro dançando? Tô. Porque eu agradeço a casa que Deus me deu e até o cloro que Ele me deu para lá. Eu já fui Mical. Assuste-se quem quiser. Eu já fui Mical. E o fim de Mical, eu vou te dizer que não é um fim bom. E eu glorifico a Deus, porque Deus teve misericórdia de mim e falou assim, filha, eu vou te deixar para ser Abigail, porque Mical não vai dar certo. No processo que eu assumi a tribo Abigail, eu era uma Mical, eu não era Abigail. Eu tinha que ser a bendita Abigail, toda verde, não era. Eu era Mical e não sabia. Enquanto eu ministrava para aquelas mulheres sobre Abigail, eu falava, gente, mas eu não sou Abigail, eu sou Mical. Eu quase destruí o meu casamento com as minhas próprias mãos. É claro que eu teria, sim, tem sim. A porcentagem de erro do meu esposo, sim, tem. Mas por muitas vezes ele reage àquilo que você faz. É ou não é? O homem chega em casa, você já vai com 10 pedras no peito do homem. Você quer o quê? Davi chegou com a Arca da Aliança, Mical olha da janela e fala, olha lá o vadio. Se ela tivesse descido para dançar com ele, não teria sido lindo? Então pare de criticar o teu marido e comece a dançar e celebrar as conquistas dele. Porque não foi sua. Não foi você que conquistou. Vamos descer da janela hoje? Porque descer da janela dá uma dor, porque deu até cãibra quando eu desci. Quando eu desci da janela, eu lembro que a Dani acompanhou esse processo comigo de eu descer da janela da Mical. E a Dani foi a única amiga que teve coragem de falar para mim, amiga, você está sendo Mical. Amiga, você está sendo Mical. Ele realmente tem um gênio difícil. Ele realmente é dominante. Ele é. Mas você também não é fácil. Não. Você não é flor que se cheire. Você não é essa florzinha bonitinha de Jesus, não. Para aí. Eu lembro quando ela falou comigo aquilo por telefone, eu já tinha saído de casa, 40 dias fora, um negócio feio, minhas filhas em outra escola, uma guerra. Uma guerra. Por falta de um posicionamento meu, porque se eu tivesse mudado as minhas atitudes, ele também teria mudado. Mas a gente fica sempre esperando do outro. O outro tem que mudar, o outro tem que ser romântico, ele tem que me dar flor, ele tem que. Ele não pode celebrar nada, ele não pode conquistar, e eu? Eu fico em casa cuidando de criança, fedendo a alho. Olha lá, ele está lá celebrando. Mais um. Ô, Mical, desce da janela e vai celebrar com ele.
Começa a celebrar as conquistas do seu marido, porque só assim o Senhor vai permitir que você comece a conquistar as suas conquistas. Porque o caminho que você está traçando é caminho de destruição. Destruição e morte, porque o fim de Mical qual foi? Deus viu ela na janela, Davi não tinha visto, mas Deus viu. E como Deus é justo, falou assim, como é que essa mulher vai gerar filho desse jeito? Estou secando agora o seu ventre, porque nem para gerar filho você presta, porque você vai adoecer tudo que for gerado dentro de você. Mical terminou louca, se sentindo rejeitada, se sentindo esquecida e abandonada por Davi. Talvez, ela era a primeira esposa, talvez se ela tivesse sido uma boa esposa, aquela esposa, sabe, que se prepara para o marido, ele chega em casa e fala, estou chegando, ele está chegando? Fala que ele está chegando. O que vocês fazem quando o marido está chegando em casa? Me fala. Vai falar que está com dor de cabeça, faz um coque no cabelo, é ou não é? Mical agia assim, sempre apontando onde você estava na guerra, enquanto eu estou aqui, no harém. Onde você estava? Você estava, eu estou aqui. Nada está bom para você, bonitinha. Que propósito é esse? Só criticar a vida dos outros. Vamos trocar a veste da crítica e começar a usar a veste da alegria? Quando eu decidi mudar quem eu era, porque eu falei, Senhor, Mical, não quero ser não, porque esse fim eu não aceito. Eu não quero ser Mical, não. Senhor, me ajuda. Me transforma nessa Abigail, nem que seja na força do grito. Me transforma nessa Abigail, eu preciso ser Abigail. Deus, me ajuda. Me ajuda a ser pacificadora. Me ajuda a falar com amor quando a minha vontade de voar no pescoço. Senhor, me ajuda a não ficar levantando guerras onde não é para ter guerra. Senhor, me ajuda a que o meu esposo olhe para mim com admiração, não com desprezo. Porque não tem como. Se você é muito criticada, se o seu esposo te critica muito, você vai olhar para ele com admiração? E vice-versa. Não tem como, não tem casamento que salve, não tem relacionamento, nenhum relacionamento. Tem uma amizade que a pessoa só te critica. Ai, amiga, não gostei. Você cortou o cabelo, ficou horrível. Ai, essa roupa está péssima. Nossa. Você vai querer andar com a pessoa dessa? Você está fazendo faculdade, mas você vai entrar na faculdade de novo. Vai trancar, lembra que você trancou? Esse menino não é para você. Claro que não é para você, porque é para ela. Aí você está contando para todo mundo. Eu estou orando por fulano. Tá, ora, fecha a boca. Se transformar em Abigail foi realmente rasgar as vestes do orgulho, da soberba. Foi um momento onde só eu e Deus estávamos em um lugar feio, dolorido, em uma lavanderia, onde eu fiquei hospedada na minha caverna do Airbnb. Quando eu saí de casa com as minhas roupas, tudo num saco preto. Eu falei, Senhor, termina a obra que o Senhor começou. Termina a obra que o Senhor começou. Ali eu comecei a pontuar onde eu precisava melhorar. Eu comecei a pedir para o Senhor, me dar domínio próprio, Senhor, porque eu era tão paciente, tão mansa, eu ouço todo mundo, eu falo com todo mundo, eu sou tão boazinha com todo mundo, e não consigo ser assim com meu marido. Eu sou uma flor com todo mundo, aí o Senhor falou, você é uma farsa. Se você é com todo mundo e não é com ele, então você é uma falsa. E o Senhor me transformou em Abigail. Mas foi um processo. Hoje, quando meu esposo fala que está chegando em casa, eu corro, já ajeito meu quarto, vou lá, passo um sprayzinho de cheirinho na cama, porque ali é o nosso altar. Preparo a mesa para ele poder jantar, mesmo quando ele traz pastel e a gente faz na air fryer. Eu preparo. Eu tomo meu banho, fico arrumada, passo meu batom, fico bonita para ele, é para ele. Eu uso o melhor perfume, não é para os outros, não é para ele. Você tem que estar linda para os outros e para o teu marido, bonitinha. Não vou nem pedir para você mandar as fotos do seu pijama, que está dando medo. Você tem que ter ânimo. Se não tiver ânimo, fala com a Cris. A Cris dá um jeito na vida de todo mundo. Você tem que ter alegria. Alegria. Sabe o que é alegria? Vixe, está todo mundo triste, Cris. Tem que dar remédio para todo mundo. Vocês têm que ter alegria. Alegria. Avivamento na terra. Avivamento na terra. Casamento é isso, gente. Alegria. O texto diz que Abigail, quando encontra com Davi, ele vê nela um olhar de generosidade. Ele enxerga nela uma mulher mansa, uma mulher submissa, uma resolvedora de problema, não uma que causa problema para tudo que é lado. Porque tem mulher que eu vou te falar, os problemas estão fugindo dela. Ela fala, foi fulano, não, foi você. Foi fulano, não, foi você. É tudo você que está causando, você está... Teve uma pregação, qual foi a pregação?
Pare de causar problemas. Para de causar problema. Fala para sua irmãzinha aí. Vocês não estão gostando da pregação da gente. Da próxima vez eu vou pregar sobre... Quem que vocês querem que eu pregue? Tem que ser alguém... Rebeca, né? Que é a menina assim. Tem que ser o que Deus quer. Quando você veste as vestes da alegria, a opinião do céu é a única que importa. Davi se alegrou com a chegada da arca, que era um símbolo da presença do Senhor. E isso revelava o coração de Davi. Onde a presença de Deus está, a alegria transborda. Cuidado com a janela da crítica, porque se você cair dela, você pode gerar morte. E não é para os outros, é para você. Mical observava Davi daquela janela e, ao invés de participar da celebração, ela tinha inveja, desprezava e tratava ele com um olhar de repulsa. E tudo aquilo que ela desejou para ele, e tudo aquilo que ela alimentou dentro dela, ela colheu no final. Da mesma forma que ela tratou Davi, ela foi tratada. Da mesma forma que você trata o seu filho, você vai ser tratada. Da mesma forma que você trata o seu chefe, você vai ser tratada. É a mesma coisa no casamento. Estou falando muito de casamento porque é ou não é ferro afiando ferro? É ou não é? Ah, as mulheres tudo solteiras aqui, aleluia. Tem solteira na igreja? Cadê a solteira? Levanta a mão. Vamos profetizar. Senhor, ajuda. Abre as portas dos desesperados para as irmãs. Senhor, manda uns Davi, Senhor, em nome de Jesus. Não manda Saul, não. Elas não estão precisando nem de Saul, nem de Nabal. Só Davi. Mas as Mical vai ter que morrer antes de Davi chegar. Combinado? Está disposta a matar a Micalzinha que aparece de vez em quando, assim, na janela? Você falou, ô Mical, estou te vendo. Sai. Autolibertação, tem que ser. Quem vive na janela da crítica perde a chance de dançar na presença de Deus. O foco tem que ser a adoração, o seu olhar tem que ser para o céu. Davi deixou claro que ele estava dançando perante ao Senhor. Ele não dançava para impressionar ninguém, mas como um ato de devoção a Deus, ele escolheu dançar ao Senhor. A lição que eu tiro dessa parte de Mical é que a verdadeira adoração é centrada em Deus, não no que eu sou e não no que os outros estão vendo ou o que estão pensando de mim. Eu não estou preocupada. Se vocês acham, a pastora Vanessa não sabe pregar, eu não estou preocupada. Não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui porque é a ordem de Deus. E se você quiser ter o pastor Vitor aqui, não vai dar certo. Todo mundo alegre com Jesus? Amém? Amém? Não vai dar certo. Eu sou eu. Eu não posso querer ser ele. Eu completo ele, ele me completa. Ainda bem que ele é o equilíbrio. Porque eu sou muito alegre e às vezes eu tenho até que me segurar. E é difícil se segurar, gente. Quem é influente aí sabe, dá um glória. Você tem que se segurar, porque você não pode falar tudo, porque depois vai para a internet, aí o pessoal fica tudo te matando na internet. Você não pode falar nada. Você falar que é Mical, não. Tem que falar que vocês são um anjo querubim. Você já viu um negócio no... Ai, tem um vídeo no TikTok que aparece assim, meu marido, anjo. É vocês, né? Minha esposa, a anja. Será que é mesmo? Minha filha, as anjas. É isso mesmo. Pelo amor de Deus, Deus está vendo. Mical carregava orgulho e o que ela colheu com orgulho foi esterilidade. Isso está em 2 Samuel 6:23. Eu te convido a tirar as vestes da crítica e usar as vestes da alegria. Vista as vestes da alegria e dance com o coração entregue, porque é diante do Senhor que celebramos. Em toda a trajetória de Davi, desde lá do pasto até o palácio, onde ele assumiu o trono e estava honrando a Deus, quando Davi pecava e falhava, porque ele não foi perfeito, ele teve as suas falhas, ele sofreu muitas coisas, mas ele era rápido em se arrepender de verdade. Para com esse chorinho falso, eu estou arrependida, mas amanhã eu vou fazer de novo. É um choro falso. Você pode me enganar, mas você não vai enganar Deus. Se você não se arrependeu, você fala, olha, eu não consigo, pastor, eu não consigo perdoar essa pessoa, eu não consigo, me ajuda. É melhor ser sincera com você. Pastor, eu falei, mas eu gostei do pecado, pastor, o problema é esse. Eu vou te falar uma coisa, que pecado é gostoso. Você acha que pecado é uma coisa ruim? É ou não é? Pecado é uma coisa prazerosa, vai te dar prazer para a sua carne. Vai alimentar o seu ego, a sua carne. Agora você precisa decidir quem você quer alimentar nessa jornada, meu amor. Se você quiser alimentar a carne, vai ser difícil, porque você vai caminhar diretamente com o seu adversário. Você vai alimentar a tua carne e você vai enfraquecer o seu espírito. Agora, se você decidir fortalecer o seu espírito e caminhar no caminho de obediência, não tem quem te segura. Não tem quem te segura. Vamos olhar para ela, mas o que aconteceu com ela? Aquela lá, é ela mesma, você não está vendo.
as Mical na janela, tudo te olhando. E você passando com a cabeça erguida, falando, tudo que eu estou construindo é para honrar o meu Deus, é para o meu Deus, eu continuo te adorando, eu continuo te exaltando, é para o Senhor me ungiu, o Senhor me separou, o Senhor me preparou, o Senhor fez. É Ele que faz, mas eu preciso permitir espaço. E submissão é uma coisa difícil, gente. Submissão é uma coisa complicada. Ontem eu estava conversando com uma moça que é solteira ainda, mas já teve alguns relacionamentos, já foi casada, já morou junto e tal. E ela falou, pastora, como que a senhora consegue se submeter? Eu falei, filha, é decisão. Submissão é decisão. É fácil submeter? Não é. Quando meu marido falou, eu não acho legal você ir para tal lugar. Se ele falou, não acho legal, eu também não vou achar legal. Eu tenho que escolher. Se eu falar para ele, eu não acho legal você fazer isso. E se ele quiser fazer, aí é ele Deus. Porque muitas mulheres falam, pastora, mas eu obedeço ele. Olha essa ideia. Eu obedeço ele, mas ele não me obedece. Filha, na Bíblia é você que se submete. Agora, se ele fizer alguma escolha, algo que desagrade a Deus, fica tranquila. Porque ele deve submissão a Deus. Presta atenção. Você se submete a Deus e a ele, tá tudo bem. Agora, ele é direto com ele. Não tem ninguém na lista ali. É ele, Deus. Se ele fizer qualquer coisinha que está saindo do tapetinho da vida, você vai falar, meu filho, volta para cá, vou te corrigir. Não é você que tem que corrigir ele. Para de querer ser mãe do seu marido. Ele teve mãe, não teve? Alguém pariu esse menino com essa cabeça grande. Para de querer ser mãe desse marido. Mas eu tenho que falar. Não tem que falar nada. Vai orar. Ele não te ouve mesmo, não é para te ouvir. Se ele pedir sua opinião, você fala. Se ele não pedir, você fica quieta. Pastor, é isso que você vive? É isso aí. Isso é submissão. Submissão não é você falar assim, eu não estou concordando com você. É a irmã do não concordo. É a irmã do não concordo. Vocês são as do não concordo? Se você não concorda com seu pai, não casa. Porque você não vai concordar com seu marido também. Se você não obedece ao seu pai, não casa. Porque você não vai conseguir, não vai dar certo. Vai dar certo, Paula? Vai ser complicado, não vai? É claro que tem uma dificuldade aqui. Quem é mãe de menino aqui? Eu tenho 3 minutos. Quem é mãe de menino? Não estava no script, mas me ajuda. Meu Deus do céu, os meninos não sabem trocar uma lâmpada. Não lavam uma cueca. Não lavam uma meia preta. Não passam um desodorante. Gente, ensina esses meninos, pelo amor de Deus. Além disso, ensina ele como ele tem que tratar uma mulher. E se prepara que vai chegar sua norinha maravilhosa. E quando ela chegar, você tem que fazer o quê? Abraçar como filha. Não vai querer criar uma disputa que ele é meu, eu que tive ele primeiro. Né? Gente, chega a dar um desgaste no meu estômago. Quem é mãe de menino tem uma missão maior que a minha, porque eu tenho 2 meninas lá em casa, não é fácil também não. Mas menino tem que virar homem, tem que virar homem macho. Homem que tem medo de barata, foge. Não vai dar certo. Esses irmãos que tem medo de barata, não dá certo. Esses irmãos que não quer pagar conta, não dá certo também. Está na casa da mamãe com 45 anos, não paga uma conta, não paga um boleto, não compra um gás, não sabe do que é a vida. Olha quem você está escolhendo que é para a vida toda. Você vai assumir um BO feio e depois vai falar que foi Deus. Foi Deus que mandou. Não foi Deus, foi você que escolheu. Porque é difícil transformar um homem em homem, viu, gente? É ou não é? Transformar mulher em mulher, até que é mais fácil, quando elas querem, né? Agora, homem, meu Deus do céu, as mães mimam, fica um negócio birrento. Não quero isso, quero quiabo, quero ovo. Vai comer o que tem. Ensina a comer tudo. Combinado? Não é fácil, essa jornada de mulher não é fácil. A jornada de Davi mostra que cada fase da vida dele, ele trocou de vestes e cada veste representava um novo ciclo. E assim Deus fez com Davi mudando as suas roupas e vai fazer com você também transformando a sua roupa e o seu guarda-roupa em nome de Jesus. Quem quer mudar o guarda-roupa todo, dá glória. Vamos queimar os croppeds todos? Glória! Aleluia! Deus vai mudar o seu guarda-roupa, Deus vai mudar a mesa que você senta, Deus vai mudar o lugar que você trabalha, Deus vai mudar. Mas se prepara para esse lugar. Deus vai te dar um varão, mas não vai ficar na janela criticando ele, não. Ele chegou cansado, vai lá, leva o chinelo. O que custa? Custa alguma coisa? Vai lá, dá um cheiro no seu marido, faz alguma coisa, crente.
Os maridos tinham que me pagar olha, eu vou te falar, uns 5 jantar. Porque eu tento ajudar. É verdade? Chegando hoje em casa, quem é casado aqui? Beleza. Vocês são casadas, né? Ele deixou você vir para o encontro, combinado? A ciência diz que você precisa dar um beijo nele de 7 segundos, dá de 12. Eu sei que faz tempo que você não beija na boca desse homem, está até fazendo um negócio aí. Vai dar um beijo bom nele, ele vai falar, o que aconteceu nesse encontro? Volta para a igreja. O que aconteceu nesse encontro? É mentira? Estão rindo de nervoso. Agora você que é solteira, cadê a solteira? Glória. Pelo amor de Deus, nada de pegar esses meninos que não matam barata. Que você vai ter que ficar andando com o negócio do lado de sprayzinho para matar as baratas, porque ele está com medo. Ora certo, pede certo, não olha a aparência, olha o caráter, olha como ele trata a mãe dele, olha como ele trata as pessoas. Se ele não serve na igreja, não serve para você. Vai te dar trabalho em casa, não vai querer nem lavar um copo. Escolhe direito, fala, Senhor, me dá discernimento, eu preciso escolher direito para a vida toda. Quem vai escolher direito aqui? Tiver dificuldade, procura uma das pastoras, as intercessoras, a gente levanta um clamor, a gente sobe um monte, a gente faz alguma coisa, mas vai dar certo. Quantas lições a gente aprende com Davi? Davi adorou, orou, a primeira mulher deu uns trabalhos, aí Deus deu outro. Naquele tempo podia. Nesse tempo, ou você se transforma em Abigail, filha, ou não vai dar. Você vai viver em pé de guerra o resto da vida. E aí o que acontece? Se você já teve filhos, você para de gerar em outras áreas. Muitas mulheres não conseguem gerar no profissional, no emocional, não conseguem dar o seu melhor nos seus relacionamentos porque estão adoecidas como Mical. E aí essas áreas ficam estéreis. E é difícil vencer a esterilidade. Você pode vencer essa esterilidade se você se posicionar hoje. E começar a dar frutos de vida, porque é isso que o Senhor tem para você. Todas nós fomos ungidas no secreto pelo Senhor. Eu posso te dizer uma coisa, todo projeto de Deus, todo grande projeto de Deus começa em algo microscópico. Você começou e era algo microscópico, ninguém dava nada para você. E eu descobri recentemente que não é o primeiro esperma que entra lá e vai bum. Não, o útero da mulher atrai. Eu falei, gente, que coisa linda. Então o útero, o próprio Deus colocou esse útero maravilhoso na gente, e esse útero escolhe a semente certa que vai germinar e que vai dar vida. Então você foi escolhida ali pelo Senhor, a mão dele fazendo assim, é você. Então você começou pequeno, e olha o tamanho que você está. Então todos os seus projetos que são pequenininhos assim, ó, ninguém enxerga, só você vê. Tudo que você visualiza, você fala, Senhor, eu já me vejo lá. Senhor, eu já me vejo com esse carro. Senhor, eu já me vejo nesse casamento. Senhor, eu já me vejo. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Começa a profetizar. Começa a profetizar. E não se preocupa do tamanho da semente, porque ela vai crescer e vai frutificar.